O ano era 1805, e Napoleão Bonaparte, o homem que já havia conquistado vastas partes da Europa, agora olhava para o horizonte com um desejo insaciável de expansão. Com cada vitória, ele moldava o continente segundo sua vontade, mas havia um adversário que se mantinha inabalável e fora de seu alcance: a Inglaterra. Atenção, marinheiros de primeira viagem. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e atenda a este chamado. Juntos, vamos conquistar nosso espaço e expandir nossa comunidade, fazendo nossa voz alcançar cada vez mais pessoas. Separada pelo Canal da Mancha, a ilha resistia firme ao avanço das tropas francesas, amparada por uma poderosa barreira que era mais do que apenas água e distância. Era uma defesa feita de aço, pólvora e marinheiros experientes. A Marinha Real Britânica. Para realizar seu sonho de um império europeu unificado sob a bandeira francesa, Napoleão precisava eliminar essa última resistência. Ciente de que o poder naval francês não bastava, ele recorreu a uma aliança com a Espanha, unindo forças com uma das maiores potências navais do período. Assim, franceses e espanhóis montaram uma frota imponente, carregada de canhões e comandada por veteranos, com o objetivo de desafiar a supremacia britânica em alto mar. Essa aliança era uma ameaça séria para a Inglaterra. Com uma força tão numerosa, Napoleão esperava não apenas neutralizar a Marinha Real Britânica, mas também abrir caminho para a tão desejada invasão da Inglaterra. Ao norte, os britânicos tinham plena consciência dessa ameaça. E foi justamente para impedir os planos de Napoleão que Horatio Nelson, o almirante que já havia se destacado em inúmeras batalhas, foi designado para liderar a defesa da Inglaterra. Nelson não era um comandante comum. Era famoso por sua ousadia e por adotar táticas pouco convencionais, muitas vezes arriscadas, mas sempre engenhosas. Com Nelson à frente, a Marinha Britânica não se limitava a reagir. Ela atacava com precisão e força, sempre buscando desestabilizar e confundir o inimigo. Nelson, com sua habilidade de antecipar os movimentos adversários e sua coragem inquestionável, já havia conquistado respeito e admiração entre seus homens. Mas além de ser admirado, ele inspirava lealdade, e seus comandados confiavam plenamente em suas ordens, cientes de que estavam lutando ao lado de um líder que não hesitava em se arriscar ao máximo, mesmo diante das maiores adversidades. A situação não era nada favorável para os britânicos. Em número, a frota franco-espanhola superava a britânica, reunindo mais de 30 embarcações contra pouco mais de 20 navios britânicos. A vantagem inimiga era clara e, para muitos, seria suficiente para definir o resultado antes mesmo do primeiro disparo. Mas Nelson, com anos de experiência em batalhas navais, sabia que a força de um exército não se media apenas pelo tamanho. Para ele, cada um dos navios britânicos representava um elo em uma corrente de disciplina e habilidade que poderia ser mais forte do que qualquer superioridade numérica. Determinado a virar o jogo, Nelson apostou em uma estratégia ousada e pouco convencional. Em vez de alinhar sua frota em uma longa linha paralela à frota inimiga, ele escolheu uma abordagem diferente. Nelson decidiu dividir seus navios em duas colunas, que avançariam diretamente em direção ao centro da linha franco-espanhola. Com isso, pretendia quebrar a formação adversária ao meio, criando confusão e tirando a vantagem de uma linha organizada. Ao romper o centro inimigo, ele sabia que os navios franceses e espanhóis ficariam expostos em ambos os lados, forçados a reagir sem um plano claro. Do lado inimigo, os comandantes franceses e espanhóis tinham um plano mais tradicional:
Confiantes na superioridade numérica, planejaram manter uma linha unida e estável. Acreditavam que, mantendo suas posições, poderiam envolver os britânicos de maneira gradual, impondo seu número superior até desgastar as forças de Nelson. Era uma tática segura, e com um número considerável de navios, eles acreditavam que a pressão constante acabaria por sobrecarregar a frota britânica. Trafalgar, um ponto estratégico na costa espanhola, estava prestes a se tornar palco de uma batalha histórica. Era ali que o almirante Nelson se preparava para pôr em prática suas ousadas táticas, defendendo não apenas a honra da Marinha Britânica, mas também a segurança de toda a Inglaterra. Trafalgar simbolizava mais do que um simples campo de batalha. Era o ponto de resistência final contra as ambições de Napoleão. Cada homem que integrava a frota britânica sabia que a luta que os aguardava seria decisiva, uma verdadeira batalha pela sobrevivência da pátria e dos valores britânicos. Na véspera da batalha, Nelson decidiu transmitir uma mensagem poderosa a seus homens. Ele mandou hastear uma bandeira com palavras simples, mas cheias de significado. A Inglaterra espera que cada homem cumpra seu dever. Essa frase, carregada de patriotismo e propósito, ecoou entre os marinheiros, despertando neles um senso de responsabilidade e lealdade inabalável. Para muitos, aquelas palavras foram mais do que um comando. Eram um lembrete de tudo pelo qual estavam lutando. Mesmo diante da superioridade numérica franco-espanhola, Nelson sabia que o moral de sua tripulação seria sua maior arma. O impacto da mensagem de Nelson foi imediato. Em cada navio, homens trocavam olhares determinados, prontos para enfrentar o que viesse pela frente. No dia 21 de outubro do ano de 1805, no horizonte, as formas dos navios começaram a surgir como sombras longínquas, cada vez mais nítidas com o avanço das frotas. Os marinheiros britânicos, lado a lado no convés, observavam atentamente a linha inimiga se formando. Do lado oposto, os franceses e espanhóis faziam o mesmo, avaliando os navios britânicos e tentando prever os próximos passos. Esse primeiro contato visual não era apenas uma observação, era uma antecipação do que estava por vir. E cada homem ali sabia que as próximas horas definiriam não apenas o rumo daquela batalha, mas o destino de nações inteiras. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas batendo nos cascos e pelos murmúrios discretos entre os tripulantes. Havia uma tensão palpável no ar. A maioria ali já havia enfrentado o mar em combate antes, mas Trafalgar tinha uma importância diferente. O olhar determinado de Nelson no seu navio era claro para todos. Não era uma batalha qualquer, era um confronto decisivo. Cada segundo dessa aproximação parecia mais longo, carregado de expectativa e nervosismo. Em pouco tempo, o espaço entre as frotas começaria a se fechar e o silêncio se transformaria em um estrondo de canhões. Com o primeiro contato visual estabelecido e as frotas frente a frente, Nelson deu a ordem aguardada por toda sua tripulação: avançar. As duas colunas da frota britânica começaram a se mover, firmes e determinadas, navegando em direção ao centro da linha inimiga. Essa manobra não era o esperado para um confronto naval tradicional. Era ousada e arriscada. Ele sabia que o impacto inicial seria decisivo para quebrar a formação dos franco-espanhóis e, assim, tirar a vantagem de sua superioridade numérica. Os marinheiros britânicos mantinham a disciplina enquanto avançavam, olhando fixamente para os navios inimigos que se aproximavam. Cada um ali sabia que aquela formação em duas colunas criaria uma abertura para o combate próximo, onde a precisão e a habilidade superariam o mero número de navios. A cada metro que as colunas avançavam, ficava claro para todos que a frota britânica estava disposta a lutar até o último instante para proteger sua pátria e derrotar um inimigo determinado.
Do lado inimigo, os comandantes franceses e espanhóis assistiam com surpresa e tensão, enquanto os navios britânicos se aproximavam de forma tão decidida. Era uma visão impressionante e ameaçadora. No entanto, os comandantes ainda acreditavam que, com sua linha organizada e superioridade em quantidade, poderiam suportar e conter o impacto britânico. Mas Nelson continuava a avançar, preparando-se para romper aquela linha e dividir a força inimiga ao meio. Com as colunas britânicas avançando, o impacto foi inevitável. A formação criada por Nelson, com suas duas linhas convergindo diretamente para o centro da frota inimiga, alcançou o objetivo que ele esperava. Assim que os primeiros navios britânicos romperam a linha franco-espanhola, a organização cuidadosamente planejada pelo inimigo começou a ruir. A frota combinada da França e da Espanha, que antes contava com sua força numérica e formação unida, agora se via partida ao meio, com navios separados e incapazes de se comunicar ou reagir em conjunto. E Marujo, se está gostando do que viu até agora, mostre seu apoio com um like. Esta é a sua tarefa a bordo: dar aquele clique e fortalecer nossa frota. Esse rompimento inicial da linha inimiga criou um cenário perfeito para o ataque individual. Navios britânicos se posicionaram em ângulos estratégicos, atingindo os franco-espanhóis com disparos de canhões que vinham de vários lados. Cada navio inimigo isolado se tornava um alvo fácil, exposto a ataques tanto de frente quanto de retaguarda. Essa fragmentação enfraqueceu ainda mais a capacidade de resposta do inimigo, que tentava desesperadamente se reorganizar, mas sem sucesso. A frota inimiga, dividida em segmentos, viu-se em uma situação de puro caos, com cada navio lutando praticamente sozinho para resistir aos ataques britânicos. Enquanto os britânicos mantinham a pressão, o tumulto se espalhava pela frota franco-espanhola. Os navios de linha, que até então mantinham uma posição defensiva, começaram a perder a estrutura e a capacidade de resposta organizada. O avanço britânico estava criando um efeito dominó. Cada vez que um navio era destruído ou rendido, mais lacunas surgiam, expondo ainda mais as embarcações que restavam. Nelson sabia que o sucesso dependia de manter essa vantagem, evitando que os navios franco-espanhóis conseguissem reagrupar-se e se reorganizar. Ele ordenou que a frota britânica mantivesse o ataque, pressionando os inimigos até que não houvesse chance de recuperação. A bordo dos navios inimigos, os marinheiros tentavam resistir, mas a desordem era evidente. Com cada nova abertura na linha, surgia uma nova oportunidade para os britânicos aproveitarem o ataque. Os tiros de canhão se intensificavam e o cenário era de completa destruição. As velas esfarrapadas e os cascos perfurados dos navios franco-espanhóis mostravam o impacto direto da estratégia britânica. O que antes era uma poderosa linha defensiva, agora parecia um conjunto de navios dispersos, tentando manter-se à tona em meio a uma tempestade de fogo e ferro. Os capitães franceses e espanhóis, vendo a situação se deteriorar, tentaram em vão reorganizar suas forças, mas era tarde demais. A fragmentação da linha tinha causado uma perda irreparável de comando e controle. Muitos capitães decidiram lutar até o fim, enquanto outros buscavam uma última tentativa de fuga, mas a frota britânica estava em todos os lados, pronta para interceptar qualquer tentativa de evasão. Com a linha inimiga rompida e a frota franco-espanhola fragmentada, os combates logo se tornaram confrontos intensos de navio a navio. Os canhões disparavam incessantemente, lançando ondas de projéteis de um lado para o outro. A cada tiro, estilhaços de madeira e metal voavam pelos convéses, e o cenário se tornava uma mistura de fumaça, fogo e destruição. Marinheiros corriam para recarregar os canhões, enquanto outros combatiam incêndios que começavam a se espalhar pelas embarcações danificadas.
Era um ambiente onde cada segundo importava, e qualquer erro poderia ser fatal. A precisão nos disparos e o controle sobre os próprios navios tornavam-se fundamentais para sobreviver e, com sorte, vencer o oponente. Em meio ao caos, alguns navios britânicos conseguiam desferir golpes precisos que danificavam seriamente o casco dos navios franco-espanhóis, afundando-os rapidamente. Outros, no entanto, encontravam resistência feroz, pois alguns capitães inimigos estavam dispostos a lutar até o último homem, recusando-se a se render. Em algumas embarcações, a batalha chegava ao ponto de abordagens diretas, onde marinheiros passavam de um navio para o outro, enfrentando-se em combate corpo a corpo. Espadas se chocavam e mosquetes disparavam, enquanto cada lado tentava conquistar o convés inimigo. Entre as embarcações britânicas, o Victory, de Nelson, liderava com destemor, travando uma luta direta com um dos maiores navios da linha inimiga. A bordo do Victory, os marinheiros seguiam os comandos de Nelson com precisão e coragem, mantendo a ofensiva mesmo quando as baixas aumentavam e os danos ao navio se acumulavam. A presença de Nelson entre eles fortalecia o ânimo dos homens, que lutavam com a convicção de estarem ao lado de um líder lendário e determinado. Enquanto o combate prosseguia, o mar ao redor se enchia de destroços e o cheiro de pólvora era intenso. O som das explosões e dos gritos dos homens fazia ecoar o impacto daquele confronto brutal. Mesmo com a vantagem tática e a estratégia de Nelson funcionando conforme planejado, cada navio sabia que sua vitória dependeria da coragem de cada marinheiro e da habilidade de cada comandante para superar o adversário. Os navios britânicos mostravam uma disciplina que lhes permitia manter o controle mesmo em meio a tamanha destruição, aproveitando cada brecha deixada pelo inimigo. A resistência dos franco-espanhóis, embora forte em alguns pontos, começava a se enfraquecer conforme a batalha prosseguia. Isolados e em desvantagem, muitos navios inimigos já não tinham condições de se defender. Alguns tentaram fugir, mas eram rapidamente alcançados e cercados pelos britânicos, que se mantinham firmes e determinados a não permitir uma única evasão. Era uma batalha onde cada embate individual contribuía para a vitória coletiva, e a frota britânica avançava, uma embarcação de cada vez, até dominar completamente o campo de batalha. Nelson não hesitava em assumir riscos. Em vez de se manter à distância, ele conduzia o seu navio para posições de grande impacto, direcionando o navio para o centro do combate, onde era mais necessário. De tempos em tempos, ele trocava ordens com outros capitães britânicos próximos, coordenando ataques e aproveitando qualquer vulnerabilidade aberta entre os navios franco-espanhóis. Mesmo em um cenário de caos, sua capacidade de manter o controle era evidente. A presença de Nelson inspirava não apenas a sua tripulação, mas também os comandantes dos outros navios britânicos, que, ao verem seu almirante tão próximo da linha de frente, lutavam com ainda mais determinação. Cada decisão de Nelson era calculada para tirar o máximo de proveito do posicionamento britânico, usando a mobilidade dos navios para manter o inimigo sob constante pressão. Em um movimento ousado, ele ordenou que o Victory se aproximasse de um dos maiores navios da frota inimiga, posicionando-se de forma que os canhões britânicos pudessem disparar diretamente contra o casco e as velas da embarcação adversária. Os tiros de canhão atingiram em cheio, deixando o navio inimigo seriamente danificado e incapaz de revidar com força total. Mesmo com a batalha se intensificando ao seu redor, Nelson permanecia sereno e concentrado. Ele analisava cada manobra, ajustando a formação dos britânicos e incentivando cada navio a manter sua posição estratégica. A essa altura, Nelson já tinha certeza de que sua tática estava funcionando. A frota franco-espanhola, inicialmente mais numerosa,
Havia perdido sua capacidade de ação coordenada e agora era incapaz de formar uma linha de defesa sólida. Como já mencionado, o rompimento da linha inimiga tinha causado confusão o suficiente para dificultar qualquer tentativa de recuperação por parte dos inimigos. Em um momento em que a luta estava particularmente intensa, uma bala de mosquete disparada de um dos navios inimigos atravessou o convés e atingiu Nelson no ombro. O projétil desceu, causando um ferimento grave que perfurou seu pulmão e se alojou próximo à coluna. A dor foi imediata e brutal, mas Nelson, mesmo mortalmente ferido, recusou-se a abandonar seu posto. Com esforço, ele se manteve firme, recusando qualquer ideia de retirada. Sua determinação era tamanha que continuava a dar ordens, orientando seus homens e reforçando a importância de manter o foco na batalha. Os homens ao seu redor, percebendo a gravidade do ferimento, se aproximaram para ajudá-lo, mas Nelson resistiu. Ele sabia que sua presença era uma fonte de força e motivação para a tripulação, e que sua retirada poderia abalar o ânimo de todos. Cada palavra sua, ainda que dita com dificuldade, servia como um incentivo para que continuassem lutando. Ele pediu para ser levado ao convés inferior, mas enquanto descia, seus olhos ainda estavam fixos na batalha lá fora, acompanhando os movimentos finais da frota britânica. Mesmo no convés inferior, com a respiração cada vez mais difícil, Nelson seguia preocupado apenas com o andamento da batalha. Deitado, ele perguntava aos oficiais ao seu redor sobre o desenrolar do combate, desejando saber se seus esforços estavam próximos de render a vitória que ele tanto almejava. Sabia que seu sacrifício era por um propósito maior: proteger a Inglaterra e garantir a supremacia naval britânica sobre as forças inimigas. À medida que sua condição piorava, a batalha acima dele se aproximava do fim. A notícia de que a vitória estava assegurada chegou a seus ouvidos, e com o pouco de força que lhe restava, Nelson expressou sua gratidão aos homens que lutaram ao seu lado. Suas últimas palavras, segundo os relatos, foram dedicadas à Inglaterra e à sua tripulação, deixando claro o profundo amor e compromisso que sentia pela pátria e pelos marinheiros sob seu comando. O almirante Horatio Nelson deu seu último suspiro, sabendo que a vitória britânica estava garantida. Sua morte, embora dolorosa para seus homens e para o Reino Unido, transformou-o em uma lenda imortal, um símbolo de coragem e devoção inabalável. A frota franco-espanhola, que começou o dia com superioridade numérica, agora se via reduzida a fragmentos de uma força desarticulada e vulnerável. O resultado dessa batalha já estava praticamente selado. A vitória britânica era iminente e as forças adversárias, incapazes de retomar a organização, acabaram por sofrer uma derrota devastadora. A vitória britânica na Batalha de Trafalgar não apenas encerrou o confronto naquele dia, mas também marcou uma virada decisiva na história das guerras napoleônicas. Com a derrota da frota franco-espanhola, Napoleão viu seus planos de invadir a Inglaterra serem frustrados de forma definitiva. Trafalgar eliminou qualquer possibilidade real de que a França pudesse cruzar o Canal da Mancha e invadir as Ilhas Britânicas. O Reino Unido, cercado pelo oceano, tornava-se uma fortaleza impenetrável, protegida por uma marinha agora invencível. Essa vitória garantiu que, ao menos no mar, a Inglaterra estivesse a salvo das ambições de Napoleão. O impacto de Trafalgar foi profundo e duradouro. As táticas usadas por Nelson, como o rompimento da linha inimiga e as formações agressivas, tornaram-se referência em estratégia naval. Essa manobra, que desorganizou e fragmentou a frota adversária, foi estudada por marinheiros e oficiais de guerra ao longo de gerações, estabelecendo-se como um modelo de combate naval. Com isso,
Comandantes navais aprenderam que flexibilidade e ousadia no campo de batalha podiam superar grandes desvantagens numéricas, algo que moldaria a doutrina naval por décadas. A imagem de Nelson, ferido mortalmente, mas determinado a liderar até o último instante, ficou gravada na memória do povo britânico e na história militar mundial. Trafalgar transformou Nelson em uma lenda e consolidou a Marinha Britânica como símbolo de resistência, disciplina e coragem. A vitória esmagadora na batalha demonstrou ao mundo que a Inglaterra, com sua força marítima, manteria sua influência e resistiria a qualquer ameaça, seja de Napoleão ou de qualquer outro adversário que ousasse desafiar o domínio britânico nos mares. Marujo, se chegou até aqui, parabéns por cumprir sua tarefa até o final. Agora vamos falar sério. Se não se inscreveu lá no começo, está na hora de corrigir isso. Deixe seu like, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo em todas as suas redes sociais. Precisamos do seu apoio para fazer nossa frota crescer e levar nossa mensagem a cada vez mais pessoas. Vamos lá, Marujo. Mostre do que você é capaz. E agora está aparecendo na sua tela mais um vídeo incrível do nosso canal. Tenho certeza que você vai gostar, então clique nele e vá assisti-lo. Isso é uma ordem de seu capitão.